Estamos no ar, amizades. Estamos há 3 anos no ar, aqui com o nosso Boteco dos Beatles, esse programa que sacode a bitomania brasileira, e a gente começa o ano de 2025, a temporada de 2025, falando de um lançamento, né? O novo álbum de um Beatle, o novo álbum do Ringo Starr, Look Up, foi lançado no dia 10 de janeiro. E para falar desse álbum, mas também desse Beatle que a gente adora, né? Aqui comigo no estúdio, a Geo Marques. Um novo álbum de um Beatle é sempre um motivo para celebração. Em Look Up, Ringo Starr faz uma viagem pelo country, gênero musical que sempre apreciou e celebrou ao longo de sua carreira. No álbum produzido por T-Bone Barnett, ex-guitarrista da banda de Bob Dylan, Ringo dá voz a um conjunto de 11 canções inéditas que versam sobre paz e amor. Mas e daí? É Ringo sendo Ringo. A voz original, pouco melódica, que tem seu lugar de honra na discografia dos Beatles, aqui embala baladas imersas no coração country da América. Para quem manja do assunto, vale lembrar que em Look Up, Ringo teve a participação de alguns dos mais talentosos músicos de Nashville, incluindo músicos de bluegrass Billy Strings, Molly Tuttle e Alison Krauss. Aliás, diga-se de passagem, Richard Starr que ganhou o nome artístico de Ringo Starr por seu amor por joias e faroestes. Look Up é Ringo dizendo ao mundo que é sempre tempo de colocar o seu chapéu de cowboy e se divertir fazendo o que se gosta. Versos como Eu coloquei minha vida em suas mãos e você me fez um homem melhor, de Thankful, ou Eu não vivo no passado, de I Live for Your Love, são exemplos de um disco confessional, narrado por um artista que, aos 84 anos de idade, continua uma das personalidades mais carismáticas da música pop. O novo disco de Ringo já vem sendo apontado por parte da crítica como talvez um dos melhores desde os discos de carreira solo depois dos Beatles na década de 1970. Pensando bem, um Beatle não tem mais nada a provar a ninguém. Então, se você é novo por aqui, se inscreva para acompanhar os novos vídeos. A gente tem muitos outros papos sobre os Beatles, ótimos temas, ótimos convidados, entrevistas com biógrafos dos Beatles, como Peter Doggett, David Whelan, enfim, jornalismo cultural de qualidade e independente, amizades. Inscrevam-se para acompanhar essa programação. Então, Ageu, seja bem-vindo, feliz 2025 para você. Depois daquele nosso encontro antológico ao vivo, primeiro boteco presencial, fizemos aqui no Galeria Resistor, em BH, agradecendo aí esse sucesso do evento que foi sold out. Depois disso, a Ageu já voltou, né? Para você que nos acompanha aqui no Boteco dos Beatles, a Ageu voltou a fazer shows com o repertório dos Beatles. Ele tinha dado uma pausa e agora vai ser todo mês aqui em BH, né, Ageu? Todo mês, todo segundo sábado, lá no 158, antigo Maria das Tâncias, lá na Savassi, principalmente Paul McCartney, né? O show se chama Play McCartney. Então a gente vai estar tocando músicas do Paul com e sem os Beatles. É claro que a gente cita os outros também, mas essencialmente Paul McCartney. Então de volta, né? Feliz ano novo para todo mundo. E todo mundo que estava lá no boteco, nosso boteco aniversário, vou chamar de aniversário do nosso boteco de 3 anos, né? As pessoas comentavam comigo assim, meu Deus, que voz, que timbre. Até gente. Celso Adolfo, que nos deu alegria da sua presença, que é seu primo, aliás, né? Exato. Ele falou, que timbre, né? Que timbre lindo que o Ageu tem. Então, você cantando Paul é um presente para todo mundo que escuta. Obrigado, eu gosto muito. Ageu, então vamos de Paul para Ringo, né? Vamos começar aí o ano falando de Look Up, que é o primeiro álbum do Ringo, se não me engano, desde 2019, né? 2019. Nesse período ele não ficou parado, ele lançou aí alguns EPs, mas esse é o primeiro álbum cheio, né, como a gente fala, e de canções, inclusive, inéditas. Um álbum de country, que é uma das influências do Ringo, como a gente vai ver aqui hoje ao longo desse papo. Mas antes de mais nada, com aquela sinceridade que lhe é peculiar, né? Para começo de conversa, eu gostaria de te perguntar, assim, no papo reto, você gostou do Look Up, Ageu? Engraçado que eu tô sendo chato, né? Ultimamente do boteco, tudo quanto é lançamento, essas coisas, eu sempre sou muito crítico. Sinceramente, eu não gostei, não. Não gostei, não. Inclusive, eu fiz uma coisa que
não faço desde os meus 15 anos que eu ouvi uma música, né? Aliás, naquela época não tinha streaming. Depois que começou essa coisa de Napster, MP3, streaming, eu sempre pego o disco físico, crio uma situação para poder estar ouvindo. Foi a primeira vez que eu fiz isso, eu fiz no Spotify. Sinceramente, eu não gostei. Não achei que acrescentou nada para a discografia. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Mas eu, sinceramente, eu acho que acho que foi uma perda de tempo, sabe? Eu acho que o Ringo, ele um grande baterista, para mim é um dos melhores bateristas do mundo. O cara criou o estilo tocando simples. O álbum tem um som maravilhoso. O som do disco é maravilhoso. É muito bem gravado. Aliás, todos os discos do Ringo são sensacionais. Desde o início dos anos 90, são os melhores, mais até que os do Paul e os do George. E nos anos 70 sempre teve igual, pelo menos, ao do Paul McCartney, em termos de sonoridade. Os discos dele são muito bem produzidos. Mas eu acho que disco, a entidade disco, né, ele representa aquele momento do artista. Está ali para representar aquele momento do artista. E um bom disco, ele se faz com boas canções, sabe, com boas harmonias, melodias e letras. Eu acho que você pode até ter um som não tão bom. Temos exemplo aí do Living the Material World, que a gente falou um pouco tempo atrás, que tinha um som não tão muito legal, um som escuro, né? E que agora foi remixado, mas as músicas são maravilhosas. E não adianta você ter também uma grande capa, né? Conheço vários discos que têm uma capa maravilhosa, mas o conteúdo é muito ruim. Aliás, Né? essa Você capa pega... do disco do Ringo é um barato, né? É legal, né? Tem aquela coisa, aquele chapelão e tentando, né? Aquela coisa meio impressionar ali como um country, um cara que anda a cavalo, essa coisa aqui. Se bem que a Personagem de gente sabe, faroeste, né? se bem que a gente sabe que o cara que gosta de cavalo lá nos Beatles é o Paul, né? Mas eu fiquei decepcionado. Eu esperava alguma coisa mais, porque eu estava esperando alguma coisa próximo do Book of Blues, que é o segundo disco do Ringo, Que é um e disco de foi um country, disco né? totalmente country. Eu acho que esse disco agora ele não é tão country assim, ele tem algumas coisas, ele tem ali um lap steel, que é característico de country, tem aquele violão, né, aquela coisa toda. Eu acho que ele tem algumas faixas que são bem country rock e namora um pouco com rockabilly, meio tipo Carl Perkins, né, e tem até essa influência também. Mas assim, me decepcionou. Eu esperava mais. Eu achei as letras muito simplórias. Achei as melodias, como o Ringo o Ringo é baterista. O Ringo não é um grande compositor. E como ele toca bateria e não é um grande instrumentista, ele é limitado em termos de criação de harmonias e de melodias. Então as coisas são relativamente simples, as músicas se parecem muito e parecem com coisas de outros discos. Então eu achei Mas que as viria canções foram feitas pelo produtor, né? Que é o Bernie. também, mas tem traços tem coisas do Ringo também, Acho que ele é né? coautor, né? De boa Coautor. parte. Então assim, eu acho que, mas ele também foi coautor de Don't Come Easy, né? Ele foi coautor de Photograph, de outras pérolas. Mas aí que está o negócio. Quando ele teve uma pessoa do lado que entendia essa linguagem, talvez a coisa tivesse saído melhor. Acho que o último grande disco do Ringo foi o Choose Love, um disco bom, nada de fantástico, mas assim, ele está devendo há muito tempo. Depois, mais por fim, a gente fala alguma coisa da discografia dele, eu vou citar Sim. alguns Os melhores que você discos, curte mais. os melhores períodos do Ringo, mas eu acho que, inclusive, eu me surpreendi com essa questão desse disco cheio, porque ele falou alguns anos atrás que não faria mais disco cheio, que ele iria gravar um EP por ano, que ele achava mais fácil ir E no que é o estúdio. que ele vinha fazendo, né? De certa forma, desde Exatamente, ele fez 2019. ele fez 4 discos. Ele entrava e gravava 4 músicas, inclusive o segundo deles é muito bom, mas assim, e todos com a sonoridade incrível. O som do Ringo é uma coisa extremamente moderna, que junta uma levada antiga, fica uma coisa maravilhosa. Mas eu me surpreendi com o fato de fazer um disco cheio, um disco de country. Acho que poderia ter usado um pouco mais o cocunhado, que é o Joe Walsh, que é expert em country rock, Do porque toca Eagles, no né? Eagles, né? Então, eu acho que a sensação que eu tenho para costurar isso tudo, a gente conversou muitas vezes no Boteco aqui a respeito do Now and Then, essa coisa toda. Eu fui muito crítico a respeito da música Now and Then, eu não achei que eram essas coisas. Então, eu estou achando que o Ringo achou que
Não, teve um sucesso muito grande. Que se pegasse qualquer coisa pelo fato de ter assinatura do Ringo, que tudo bem, eu vi hoje, primeiro lugar na Amazon Music, né? Hoje está assim, ele está bombando, mas muito porque é o Ringo dos Beatles, sabe? Muito porque é o Ringo, não porque as músicas, a coisa, o disco lá é uma grande obra. Eu Entendi. reputo esse disco como, me desculpem, eu amo o Ringo, eu ouço o Ringo compulsivamente, tá? Mas eu acho esse um dos piores discos do Ringo. Bom, aí tem duas coisas que eu queria dizer, né? Primeiro, que eu me lembro que quando a gente decidiu abrir a temporada 2025 do Boteco, é que quando a gente falou, pô, o Ringo lançou disco novo, você ficava super animado mesmo. Falou, não, Sim. vou pedir, Já comprei, não como você chegou fez? ainda. Não chegou, vou pedir o disco físico e tal. E a outra coisa é o que eu disse aqui no vídeo de abertura do programa, que eu sempre tendo a pensar que um Beatle não precisa nunca provar mais nada para ninguém, né? Então a gente sempre tende mesmo a querer ouvir e a quase que curtir antes de ouvir, né? Enfim, então acho legal você dar esse retorno, que é sempre muito crítico mesmo, mas que é isso, né? De quem está sempre, você é daqueles é, fãs, colecionadores, pesquisadores da obra que está sempre esperando o melhor dos Você caras, sabe, né? você sabe por quê? Esse Hum. cara aqui, ó, Time Takes Time, para quem cedeu, tem ele em vinil também. Esse disco é um dos melhores discos da carreira solo de qualquer Beatle. Esse Ah, disco é é? Você acha? maravilhoso. Uhum. Eu ouço esse disco aqui em casa, assim, eu sempre ouço como ouço nos discos do Paul, do John, do George, porque esse disco ele tem um som maravilhoso e tem canções maravilhosas. Apesar do Ringo não ser um grande vocalista, aqui ele tem um desempenho sensacional, Pois é, cantando, tocando. isso é uma coisa que eu queria te perguntar, né? Porque assim, tem esse papo de que o Ringo canta mal. Você como cantor, né, como um excelente cantor que você é, eu confesso que eu acho a voz do Ringo um pouco estranha. Nunca é eu acho uma voz pouco melódica, talvez eu goste mais de vozes mais melódicas, talvez seja uma questão de gosto pessoal ou não, não sei. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu acho que cada música é feita para um cara cantar. Uhum. Tá? Não vai adiantar você pegar uma música e dando camisa e colocar, sei lá, o Paul McCartney para cantar, vai ficar estranho. Esse disco aqui é impressionante como o Ringo cantou bem, sabe? As músicas são tão boas e se identificam tanto com ele, letras e músicas, que eu assim, nossa, adorei inclusive a performance dele vocal. Por isso que eu acho que tem que ter um trabalho, e aí é o meu questionamento, quem sou eu, né? Sou desse tamanhozinho perto desses produtores que tem lá em Los Angeles e tal, mas eu acho que deveria ter tido um trabalho do produtor de fazer uma pincelada para poder ver se, poxa, qual é o melhor registro de voz para essa música aqui para o Ringo cantar. Eu achei que ficou tudo muito grave. Pô, o cara tá com Você acha que ele foi, 85 você acha anos. que ele foi feito meio que na pressão, assim? Tô tendo essa Ah, impressão. com certeza, com Entendi. certeza. Ele lançou o Crooked Boy no ano passado. É De verdade. uma hora ele vai e faz um disco cheio. Então eu acho que teve essa coisa de estar fazendo. Tentou, talvez, surfar na onda do Now and Then, entendeu? Porque ele tá aí para casa, cara, em tudo quanto é lugar, no Now and Then, no Grammy, papapá, papapá. E aí, pô, vamos fazer um Ringo aqui, um disco e vão vender o disco. É isso aí. Eu, sinceramente, eu acho que quando comparo, tá, com esse disco especialmente, ou com os três dessa época, tinha um produtor que eu conheci, inclusive, lá em Liverpool, que é o Mark Hudson, ele foram três discos, esse daqui, o Vertical Man e o Ringorama. São três discos sensacionais. Sensacionais. Então eu penso, puxa vida, que perda de tempo foi essa do Ringo de lançar um disco mais ou menos? Por que não preocupou com o principal? E essa crítica eu faço para o Paul McCartney também. A gente está discutindo algumas coisas aqui. A gente falou do McCartney 3, que eu também achei que foi uma perda de tempo. O Egypt Station, que eu também achei. Ou seja, pararam de preocupar com o principal, que são as canções. As canções fazem um disco. O Dark Side of the Moon é o que é por causa das canções, não é só por causa da capa. O Pet Sounds, que tem uma capa horrorosa, ele é o É disco mesmo. maravilhoso que é porque as canções são lindas. Quando a gente pega alguns trabalhos, por exemplo, do Yes, a gente pega lá Close to the Edge, uma faixa, a primeira faixa inteira, uma música só, a música é linda.
Eu acho que é isso, o disco ele reflete aquele momento do artista. Então, para mim, se reflete o momento do artista, está refletindo um momento muito pouco criativo do Ringo. Então, eu acho que, de repente, a questão do All-Star Band, seja melhor ele ficar ali no All-Star Band, fazendo turnê, ou lançando disco como ele lançou do All-Star Band, com aqueles artistas que tocam com ele, fazendo DVD, com música dos caras e música dele. Agora, no momento de criação dele, realmente não tá lá essas coisas, não. Bom, eu não manjo nada de country, eu preciso dizer, não tenho preconceito nenhum, é só mesmo um gênero musical que eu escuto pouco. Mais recentemente até tenho ouvido mais, tenho me interessado mais. Então, assim, em relação ao country, eu prefiro me isentar de dizer. Eu acho um disco simples, um pouco cru, assim, mas que me soa um disco agradável. E eu achei interessante que para fazer esse papo aqui, como sempre eu fiz uma pesquisa, né, na gringa, principalmente nos reviews da gringa, e é tão interessante porque você escuta de tudo, né? Eu li um pouquinho de tudo nesses poucos dias, né, de lançamento, porque acho que também tem isso, essa pressa às vezes em fazer um review, e às vezes isso depois é literalmente revisto, né, Sim. depois de um tempo, mas de uma maneira geral eu vi críticos dizendo que o disco é ótimo, que é o disco que o Ringo sempre quis fazer de country. Vi críticos dizendo que é até uma expansão do country, que eu achei um pouco exagerado, até críticos dizendo exatamente isso que você está dizendo aí, que é um disco chato e sem graça, né? Então é interessante porque não foi um disco das críticas que eu li, acho que eu li ao todo umas 20 críticas do disco aí. Realmente as opiniões são divergentes, né? Então, Extremos, né? então acho que tem a ver com isso que você falou, assim, gente que escuta esperando o melhor sempre dos caras, e gente que escuta com uma boa vontade tremenda e já gostou antes de ouvir, né? Acho que tem a ver com um pouco com isso também. Eu acho o seguinte, é um grande disco para entretenimento. Tipo assim, você tá juntando uns amigos, não sei o que lá, pô, é um disco para cima, tem um som muito agradável, Agradável, é né? Muito agradável. bacana. Você coloca ali, você vai ouvindo do início ao fim, bacana, né? Vir do lado de quem tem o vinil e tal. É bacana, não é um disco que tem assim, nossa, que música desagradável, vou tirar. Não tem isso. Mas para quem vai parar e ouvir, eu acho que tem pouco conteúdo. Principalmente porque tem comparativo com outras coisas que ele já fez que são muito melhores. Né? Entendi. Então, ou seja, na sua opinião, esse definitivamente não é um disco assim essencial, que vai se tornar um disco essencial ao catálogo solo do Ringo. De jeito nenhum. Muito longe de todos. Eu vou falar aqui, eu falo pelo menos uns 7 ou 8 Depois, segura aí, que segura estão aí. na frente desse aí. Bom, e você que nos assiste, se já ouviu o Look Up, participe aqui desse papo, deixe seu comentário, diga se você gostou, se você não gostou, se você achou que o Ringão aí derrapou na curva com seu chapéu de Porque eu estou totalmente cowboy. errado, né? Pode. A Geu já está acostumada. Ele é o sincericida aqui do nosso boteco, né? Ele não faz média mesmo. E agora eu vou chamar aqui, aproveitar para chamar mais um chapa, né? Mais um parceiro do nosso Boteco dos Beatles, que é o Rafael Vaz, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente no estúdio. Ele fala com a gente diretamente do balneário Camboriú, onde chove muito nessa quinta-feira, e ele vai fazer aqui conosco uma breve participação. Fala com a gente, Vaz. Oi, minha querida Dani, meu querido Ageu. Hoje eu não posso estar aí com vocês, mas resolvi mandar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre esse lançamento fantástico, que é um álbum cheio do nosso querido Ringo Starr. Aos 84 anos, o bom velhinho não para, né? Depois de vários EPs, inclusive, recentemente, né? O último disco em 2019. Eu vou dizer para vocês que esse disco que ele lançou agora no dia 10, ele está tendo uma super, hiper repercussão, né? Vários jornalistas, vários veículos de comunicação importantes do Brasil e do mundo estão dando essa importância bacana para esse lançamento do Ringo, né? Isso é muito importante. Eu fiz um exercício diferente dessa vez, nessa questão de ouvir o álbum antecipadamente. Eu copiei o meu amigo Ageu, então, como é um álbum do Ringo, eu resolvi comprar ele, né? Ele vai chegar só daqui uns dias,
E então eu não ouvi o disco todo, apenas ouvi a música do clipe, a primeira música que foi enviada aí pelas redes sociais. E vou dizer que eu gostei muito do material, e isso me estimulou, né, a adquirir o disco da forma física e fazer esse exercício de esperar a chegada dele, né, que vai chegar daqui a uns dias, para ouvir esse disco e ter o sabor, né, de ouvir ele fisicamente. Então, acho que eu vou decepcionar um pouco os nossos YouTubers, né, os nossos telespectadores, YouTubers, espectadores, nessa questão, né? Mas assim, a gente tem que fazer um apanhado geral mesmo. O Ringo é um cantor, um baterista, um músico muito inspirado pela música country, né? Você já deve ter falado sobre isso aqui, né? Nos Beatles, né? Ele canta músicas que são muito mais chegadas no country, como Act Naturally, o próprio Octopus Garden, né? Tem um pouco disso. Então, o primeiro e o segundo disco dele também na carreira solo tem muito a ver com isso, com country. Então é um músico que ele tem essa voz, o Ringo tem essa voz grave, né, já ajuda muito para ele cantar country, né, do que eu ouvi dessas duas músicas, né, percebo que também tem uma batida do country rock, né, com bandas que a gente se inspira nos anos 60 e tal. Então é isso. Agora, recentemente, acho que ontem e antes de ontem, ele fez um show em Nashville com vários artistas do country, num lugar do country, mas infelizmente o Ringo não confia muito, às vezes, nesse repertório novo que ele grava. Isso eu lamento muito, né? O Ringo é um excelente artista, ele gosta de estar tocando, né? Ele mesmo falou na entrevista que ele nem ensaia, ele gosta de tocar com pessoas. Então faltou ali, né, nesse show em Nashville, ele cantar músicas desse disco, né? E de outros discos que ele não canta, né? Infelizmente, o nosso baterista predileto, quando lança um disco, as músicas são restritas aos álbuns, né? Ele não executa elas ao vivo. É muito raro isso acontecer. Então é isso, Ageu, Dani, meus queridos, primeiro Boteco dos Beatles desse ano. Eu não pude participar por motivos de trabalho aqui em Balneário Camboriú, dia chuvoso, cheio de problema, mas vai ser um ano bacana, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês mais um ano, dizer que eu adoro vocês, adoro o meu amigo Marcelo Frois, que vai voltar também para o programa, tenho certeza que ele vai estar aqui com a gente, tá? Um beijo para todos e até a próxima. Obrigada, Vaz. A gente também te ama. Beijo para você, beijo para o Frois. E, claro, né, toda a nossa solidariedade aí a vocês que estão com essas chuvas fortes. Seguimos daqui, então, eu e a Ageu hoje. Ageu, vamos então comentar um pouquinho o que o Vaz disse, né? Começando pelo show que o Ringo fez recentemente em Nashville. Imagine você, né? A pátria do country, né? Sem cantar as músicas de Look Up. Isso é uma característica do Ringo, é isso? Nos últimos anos, sim. Eu acho que a última turnê que ele fez, que ele tocou música do disco, eu acho que eu estava, inclusive, que foi no Vertical Man. Eu assisti o show dele em Londres, em 1998, quando a All Star Band teve uma das suas melhores formações. Era o Simon Kirke, do Bad Company, The Free, na bateria, Gary Brooker, que era do próprio O'Hara nos teclados, Peter Frampton na guitarra solo, o Jack Bruce no contrabaixo. Incrível. E tinha lançado esse disco, que é o Vertical Man, que é um discaço. E acho que é o que tem a versão de Love Me Do, tem uma música Larirá, e ele tocou essas músicas na época. Só, olha, estou lançando um disco novo e tocou umas duas músicas. E eu acho que foi a última vez. Que vai chegando num ponto também, até o próprio Paul McCartney, o Paul, ultimamente, tipo assim, tá fazendo um show dele, talvez ele toque uma música. Você vê que nos shows que ele fez agora, ele não tocou nenhuma música do McCartney 3. Né? Então, é aquela história. O cara tem um catálogo tão grande que para poder acomodar tudo, ele tem que abrir mão dessa coisa nova que nem todo mundo ouviu. Não ficou, não está no consciente das pessoas. E o Ringo, como ele divide o palco com o All Star Band, então tem aqueles caras, cada um canta 2, 3 músicas da carreira solo, então dele sobra ali umas 4, 6. Como é que ele deixa de cantar
Yellow Submarine, Octopus Garden, e Dante Camisi, Photograph, né? Então, como é que ele vai fazer isso? Eu acho que ele fez a opção seguinte: vamos para o show, vamos fazer um show grandioso. Acho que as pessoas que estão ali pelo show de tudo, não para ouvir música nova do disco, a não ser que ele fizesse uma coisa. Olha, vamos fazer um show específico no lançamento do Look Up, com os músicos que gravaram, a gente vai fazer um negócio aqui e tal. Coisa que nem o Paul McCartney faz. Né? Então, eu acho que seria muito interessante. O Paul, quando esteve aqui no Brasil pela segunda vez, ele tocou várias músicas do Off the Ground. Na primeira vez, ele tocou várias músicas do Flowers in the Dirt. Né? Então, depois começou a diminuir essa coisa também. Eu acho que é isso. O catálogo ficou tão grande que não tem muito espaço para colocar coisa nova. Mas é engraçado fazer um show em Nashville, né? A gente sabe que ele gravou com músicos, né, justamente do country, logo após o lançamento e não tocar, enfim, a gente Acho que sabe foi no Ryman, né, que ele tocou, né? sim. No teatro, que é um teatro antológico, né? Onde teve shows de Hank Williams, né? Então, assim, tem um show maravilhoso do Neil Young nesse lugar, onde o repertório do show dele foi todo de country. As músicas dele que tem a ver com o lado folk, o lado country, ele não tocou aqueles rocks dele pesado. Então, uma pena, porque ele poderia ter utilizado alguma coisa nesse sentido. E tem uma coisa engraçada, que algumas músicas, elas no ao vivo ficam melhores do que no disco. Isso acontece, às vezes a performance no palco, opa, peraí, essa música é bacana, deixa eu começar a prestar atenção no disco. Isso acontece, né? Uma pena, realmente. Dá para dizer alguma coisa da produção do Burnet nessa sua audição, assim, ainda no streaming ou não? Olha, a produção musical, fonográfica, o som é maravilhoso. E é um disco que tem todas as coisas country, aquela coisa de ter muito lap steel, que é aquela guitarra que desliza, né? Que é feito com ela deitada. Muito violão, muita levada, né? De bluegrass, um violão muito bem tocado, a bateria do Ringo, que é impecável. As guitarras todas, você vê os sons de algumas Telecaster, que são a guitarra característica que se usa no country. Então, o som é muito bacana, foi muito colocado. Eu só acho que as canções são fracas. Exatamente, eu acho assim, não adianta você colocar uma roupa maravilhosa se o modelo não ajuda. Entendeu? É mais ou menos por aí. Eu só ouvi uma vez um amigo meu que é produtor, o Torquato Mariano, que é um dos maiores produtores do Brasil. Ele fala isso, tipo assim, tem música, quando ela é boa, tocada voz e violão, ela já fica sensacional. Não precisa de muita coisa. Ou quando você coloca, você melhora a música. Agora tem música que você pode fazer o que você quiser. Ela não vai ficar bacana. E como a interpretação do Ringo, e aí o produtor não tem culpa nenhuma. Ele tem um limite que é normal da idade. O Ringo tem 85 anos. Ele, proporcionalmente, está cantando melhor que o Paul. Hoje, dentro da voz dele. Né? O Paul, cantando hoje, está... Ele perdeu menos, né? Que o Perdeu Paul. menos daquela voz dele também, porque não tinha muito o que perder também. Mas assim, mas tem, que eu volto a falar, tem disco onde ele cantou, as músicas eram apropriadas para a música dele. Como é que você pensa em Octopus Garden? I'd like to be under this. Então, assim, como é que você pensa essa música não cantada pelo Ringo? A música parece que foi feita para ele, tinha que ser ele. As músicas dos Beatles, aí tem o papel do George Martin. Não, essa música aqui é a música do Ringo. Né? Então, isso é um papel de um produtor. Eu só acho que, como ele deve ter sido um produtor contratado, ele não chamou o Ringo que chamou ele. Né? Então, só, olha, eu vou fazer um disco que me ajuda aqui, tá? Vamos fazer, põe umas músicas aqui, vamos completar uma letra aqui, outra ali, e vamos fazer. Sinceramente, assim, eu acho o Book of Blues muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Que é o outro disco da carreira solo dele. O segundo disco, né, da carreira solo dele. Que tem só country, não tem músicas dele, né? A gente tem 11 canções, nem vamos fazer um faixa a faixa aqui. Eu acho que podemos explorar mais também um pouco a discografia do Ringo, né? Eu destacaria, não sei se você tem algum destaque, eu destacaria a Rosetta, né? Que é uma faixa que eles fazem homenagem a essa pioneira do rock, né? Costuma ser chamada inclusive de madrinha do rock, por ter sido uma cantora, compositora e guitarrista americana muito influente, né, gospel, que foi uma das pioneiras do rock and roll. Eu acho que é muito legal ele ter feito essa homenagem. Ele que já disse, né, que ela foi uma das influências para os Beatles. Eu gosto de I Live for Your Love,
que eu acho uma música bacana, assim, bem a cara do Ringo, né? Eu não vivo no futuro, eu não vivo no passado, eu vivo pelo seu amor. Eu acho que é uma canção assim que tanto pode ser, me bateu assim mais como uma canção é, referente à história com os Beatles, até do que como uma canção de amor, né? Essa coisa do Ringo de ser esse cara leve, né? Que não que parece que gosta de se divertir, de divertir as pessoas, e isso é o que move a música dele desde sempre, né? É a sensação, pelo menos, que a gente tem com o Ringo. Acho que seriam os dois destaques que eu daria. Não sei se você tem algum aí. A música no capa do clipe, eu acho a música ok. Eu acho um Ela pouco. não é. Eu acho que é uma música bacana, tal. Foi a que talvez tenha me dado. Não, legal essa música. Quem sabe o resto do disco estiver nesse clima, tá bacana. Mas eu não. A Rosetta eu acho a música bacana, tem inclusive uma coisa, a pegada country pra caramba, né? Mas a última faixa que me foge a memória, que você tem, não sei se você tem a lista aí. Tenho. A última faixa, Thankful. pra mim. Thankful, eu acho que é uma música legal também. O Ringo tem muito disso, né? As letras dele, o Ringo é um cara apaixonado, né? O Ringo é um cara apaixonado. As músicas dele falam pela paixão pelos Beatles, pela história dele, paixão por mulheres. É um cara que, né, por ser um Beatle, ele teve com várias e encontrou depois com a Barbara Bach um amor que está durando anos e anos. Ele é apaixonadíssimo com ela. Então, as músicas dele, algumas letras refletem muito isso. Eu só acho que a temática ficou muito parecida, repetitiva. As letras ficaram meio, sabe, sem muita perspectiva, dentro daquilo só, então meio óbvias, sabe? Então eu acho que talvez você pode falar de amor com um pouco mais, como Paul McCartney fala, sabe? Então às vezes. Mas aí tem para poucos, né? Como Paul McCartney fala de amor, tem para poucos. Né? Pois é, o Paul tem um recurso muito bacana que ele cria personagens. Né, que às vezes é uma pessoa, ele cria uma terceira pessoa falando com uma outra pessoa. Um bom ficcionista, né? Um bom ficcionista. Desculpa. Saúde. Eu tô gripado, viu, gente? Por isso que saiu esse espirro. Tentei segurar o máximo possível. Mas eu acho que o disco me dá uma sensação. Eu peguei todos os lançamentos do Ringo, desde o Time Takes Time. Todos, eu peguei todos, que esse foi no início dos anos 90, fim dos anos 80, início dos anos 90. Então eu peguei todos esses discos. E tive algumas decepções com alguns discos dele. Tem alguns, sabe, que a gente vai falar aqui, mas esse ficou, eu acho que ficou devendo, porque todo mundo criou uma coisa tão grande. Eu acho que o Now and Then tem uma parcela de peso em cima disso, porque está vindo aí de todo esse movimento dessa volta dos Beatles, essa coisa toda. Então, acho que todo mundo esperou muito, como vai esperar de um disco novo do Paul também. E aí eu espero também eu não me decepcionar, como me decepcionei no McCartney 3. Esses caras, o mesmo Paul, parou de se preocupar em fazer coisas simples, canções. Eles estão preocupados, aparentemente, muito mais com sonoridade. E eles não precisam fazer isso, eles são a vanguarda. O Ringo mesmo falou uma frase esses dias que eu vi que foi sensacional. Ele falou na Taylor Swift, né, que a Taylor Swift bacana, ele acha muito legal que Taylor Swift é o agora. Né? Ela representa o agora. E os Beatles são o agora há 60 anos. Né? Então, assim, é muito legal isso, se for pensar bem. Para poucos, né? Para poucos. Eu tive agora no meu show, no último que eu fiz, tinha uma menininha de 6 anos de idade, com a camiseta dos Beatles, pedindo para eu tocar aquela música, toca na Endem, ou toca no Sugar. Então, isso, ou seja, geração nova descobrindo esses caras. Então, eu acho que tem alguns artistas que fazem isso. Se você não tem nada a dizer, faça aquilo que você fez antes. As pessoas querem ouvir isso. Não adianta ficar nessa coisa de workaholic, de estar lançando coisa com a necessidade que tem, parecendo que é o pessoal que está precisando de like. Entendeu? Que entra na internet, que fica precisando, influência, que está precisando de like, aquela coisa toda. Eles não precisam disso, poxa. Sabe? Os Beatles não precisam dessa coisa. Ageu, falando um pouco dessa relação do Ringo com o country, né? Você já falou aí do Backup of Blues, então está claro na carreira solo dele. A gente sabe que é uma relação que ele tem até muito antes, né? Com o country, muito antes de entrar nos Beatles, né? Esse amor dele pelo country, que reza a lenda
o fez querer, ainda como adolescente, sair de Londres e ir para os Estados Unidos, especificamente para o Texas, né? Não sei se isso é verdade, mas já li isso em alguns lugares. Hoje ele mora nos Estados Unidos, o Ringo, inclusive, né? Mora no berço do country, que é Los Angeles, né? Naquela região ali, que tem todos os caras estão ali, né? Ele levou isso para os Beatles também, você diria? Ele trouxe essa influência do country na sonoridade dos Beatles? Nesse sentido, você destacaria alguma faixa? Enfim, Olha, levou sim. Tem uma história que eles falam que o Ringo, quando eles estavam em Hamburgo, ele sempre saía de onde ele estava tocando com o Rory Storm, e aí ele ia para encontrar com eles num daqueles inferninhos que eles estavam tocando. Aí ele sempre pedia para poder tocar Nobody's Child. I'm Nobody's Child, que é uma música meio country, levada, meio folk, sabe? Ele sempre trouxe isso. Então, ele gravou junto com o George Harrison as músicas do Carl Perkins, que é um cara que tinha um pé no country e um pé no rockabilly. A gente vê que uma das bases do rock and roll é a música country. Então, o Ringo, com certeza, levou muitas das coisas, das influências dele de country. As músicas descaradamente mais country dos Beatles, Act Naturally e What Goes On, são músicas cantadas pelo Ringo. Né? Então, ele tinha essa própria levada do shuffle, que é aquela da coisa da bateria, que faz magnificamente bem, só que ele faz de frente para trás, ao invés de fazer de cima para baixo. O que fica mais bacana ainda, acho que a gente em algum momento estava comentando a questão de ser canhoto, né? E tocar numa bateria para destro. Ele tem as viradas diferentes. E essa levada, que é uma levada que é muito comum no country, né? Comum no rockabilly, ele foi um dos responsáveis por estar levando isso para os Beatles. Aliás, os Beatles tiveram essa influência de rhythm and blues, todos esses grandes estilos não americanos. Não era só o rock, né? Não era só o rock. Não era só o rock, ou seja, eles pegaram as grandes influências do rock para eles, como Chuck Berry, Little Richard, Elvis, Carl Perkins. Esses caras tinham influência muito grande de country, de rhythm and blues, né? Então eu acho que... E o Ringo sempre foi o deles, não como compositor, mas como executor mesmo. De repente o cara disse, gente, vamos fazer uma levada assim, que eu acho que fica melhor. Pô, fica legal isso sim. Então, eu acho que isso, e o George Martin aproveitou bem como produtor, sabendo que tinha essa nuance meio country de algumas músicas, de estar levando. Essa música vai ficar bacana, o Ringo, as levadas do Ringo. Então, eu acho isso. Eu acho que essa questão country dele sempre foi, ele sempre falou assim, a minha maior influência é o country, né? E é muito bacana, puxa vida, o country é só diferenciado do country music, né? Do country rock. São duas coisas que depois vieram. Antigamente era tudo country. Depois que veio essa coisa do country music, que é essa coisa da Shania Twain, do Garth Brooks, nessa coisa mais melosa, vamos falar assim. E o country rock, nós temos exemplo aí como Eagles, né? Tem umas coisas que são sensacionais, como o glam, alt country, o cara que tocou no Flying Burrito Brothers e tocou no Birds também, o Graham Parsons, que é o cara que instituiu isso e que abriu as portas do country para essa coisa que o Henrique está fazendo agora, que é liberar o country para outras coisas, entendeu? Para outros artistas para poder... Porque é muito extenso, né, o caminho do country, né? Já que a gente está falando aqui agora também do Ringo como baterista, né? Esse é tema, inclusive, de um boteco que eu fiz com o nosso querido Frois, né, Marcelo Frois, e com o Regis Tadeu, que também é baterista, né, para quem não sabe, sobre o Ringo baterista, que é foi um alvo de muitos mal entendidos ao longo da história, né, como se o Ringo fosse aquele cara sortudo, né, que entrou na banda, que já ia arrebentar de qualquer jeito. A gente sabe que não foi assim, né, muito pelo contrário, o Ringo chegou ajudando a criar o som que acabou fazendo com que os Beatles explodissem, né, e o resto obviamente virou história e lenda. E a gente teve nesse papo a participação do João Baroni, que é baterista dos Paralamas do Sucesso, um fã, confesso, do Ringo Starr como baterista. Vamos ver aqui uma palhinha do João Baroni. O Ringo era um baterista muito eficiente, um baterista que sempre, como se diz, trabalhava em prol da música, da canção. Então ele funcionava dessa maneira, ele sempre colocava o que fosse essencialmente necessário para a música funcionar direito. E isso pode ser mal entendido
por algumas pessoas, né, que costumam muito categorizar, principalmente os bateristas, como os bateristas mais virtuosos e, enfim, mais, né, que solam e tudo mais, e que estão ali o tempo todo. Isso pode gerar algum tipo de mal entendimento sobre o verdadeiro papel e as verdadeiras qualidades do Ringo, né? E quando você vê a discografia dos Beatles, você não consegue imaginar como a banda seria com um outro baterista. Você acha que a história provou, né, a relevância do Ringo, assim, inclusive porque ele virou uma influência enorme para outros bateristas de rock, né? Ele foi o cara que mudou o jeito de tocar bateria no rock, não é isso? Inclusive tem um vídeo que rola de vez em quando na internet aí, de alguns bateristas mostrando, né, o que o Ringo fez, eles imitando, assim, olha, isso aqui é difícil pra caramba. Aí tem o Dave Grohl, né, do Foo Fighters, que era do Nirvana, o Greg Bisonetti, que toca com ele hoje, são grandes bateristas. Tem uma coisa interessante, quando o Ringo foi inducted no Hall of Fame, né, quando ele entrou para o Hall da Fama, Que ele entrou o Paul duas vezes, né? Entrou como um Beatle e entrou como um artista solo, né? como artista solo, né? E aí, quando o Paul tá falando dele, ele pega e fala assim: olha, o Ringo, quando chegou, o Ringo era um profissional. Nós éramos meninos que estavam tocando aquela coisa toda, sabe? O Pete era um cara Uhum. bacana, amigo da gente, tocava direitinho e tal. Mas quando a gente tocou com o Ringo, ele até mencionou uma música que me foge de memória, que eu acho que é What I Say, do Ray Charles, que tem um What I Say, que tem uma levada de bateria assim. Eles olharam um para o outro assim: que é isso? O Ringo era muito profissional e já tocava muito bem nessa época. Então, isso foi um fator dele entrar, ou seja, profissionalmente, o Ringo estava à frente deles quando ele entrou na banda. Isso é um fato interessante, todo mundo acha que o Ringo estava só ali, né, acompanhando os gênios. Não, ele era o cara que estava mais à frente, musicalmente falando, dos quatro, quando ele entrou na banda. E depois se igualou. Eu acho ele fabuloso. Um cara que tem uma coisa que é fundamental para baterista, que muitos não têm, que é o timing. Ele é um relógio, né? Ele é um relógio. Então, e as viradas dele por ele ser canhoto, que começa geralmente com a mão esquerda, que é difícil das pessoas tentarem fazer, ele cria uma característica interessante, que ele tem aquele som de bateria dos Beatles que todo mundo reconhece. Você tem os sons de bateria dos anos 70, esse é o Ringo tocando. Você vê já nos anos 90, na época do Anthology, e na época desses discos aqui, onde teve produção, esse disco, inclusive, o Time Time teve uma produção também do Jeff Lynne, com aquela bateria característica, tipo aquela introdução de Free as a Bird, pá, pá, que é o gate reverb, um recurso que existe. Então, assim, você reconhece o Ringo em qualquer situação, senão essa bateria é tocada pelo Ringo, né? E isso é uma assinatura. E a assinatura, pessoal, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O cara que deixa a sua marca, tá? Você ouve assim, não, isso aqui é Jimmy Page, isso daqui é Jeff Beck, ou Eric Clapton, ou é Jimi Hendrix, sabe? Então, isso é muito importante. O Ringo conseguiu isso. Simples, olha a simplicidade de músicas tipo Hey Jude e Yesterday. São das músicas mais gravadas do mundo. São músicas simples, inclusive, de se tocar. E Né? tem essa máxima, né, de que uma das coisas que o Ringo faz muito bem é saber usar a pausa, né? Saber usar o silêncio. Sim, exatamente. Something, por exemplo, isso é muito claro, né, eu acho. O fill in, que é o preenchimento, né, daquele na hora vazia, tem uma viradinha, e às vezes coisa simples, às vezes é só um no chimbal, o cara já criou um ambiente. Olha, nós somos bitomaníacos, a gente tem um papo aqui para bitomaníacos, todos nós somos apaixonados por Ringo. Mas tecnicamente falando, como a gente coloca assim, o Ringo é muito bom. É muito bom. E é reconhecido por seus pares. E como já disse o Ringo, eu toquei na maior banda do mundo, logo sou o maior baterista do mundo. Pronto. É típica, uma frase muito do Ringo mesmo, né? Ele falou isso mesmo. Então pronto, uma vez estava tendo uma confusão com disso, ele pegou e falou, é isso aí, acabou. Né? Então encerra-se aí o assunto. Você falou do Ray Charles, não me ocorre agora o nome, mas eu me lembro de ter visto uma frase do baterista dele, dizendo que foi o Ringo, né, que mostrou ao mundo que para tocar bateria no rock and roll você tinha que martelar, né, você tinha que botar uma força ali naquilo. Aí a gente fica imaginando, nós falamos aqui em outros botecos sobre aquela
aquela aparição dos Beatles no Ed Sullivan, né? E fizemos isso também falamos muito sobre isso no nosso boteco ao vivo, presencial lá, né? Na edição de aniversário, do que foi aquela aparição dos Beatles num programa de mega audiência, né? Foram 70 milhões de pessoas assistindo aos Beatles na TV nos Estados Unidos, ali onde Sim. começa a invasão dos Beatles nos Estados Unidos, né? E eu me lembro de ter visto em algum lugar, em algum documentário, já nem me lembro mais onde exatamente, alguém dizendo que foi a primeira vez que deu-se a um baterista um destaque cênico e também na captação de som, como se deu ao Ringo ali, né? Que tinha até um close, tem uma hora que a câmera vai no Ringo e é Sim, compatível com o volume da bateria. Então, quem estava em sim. casa escutou aquele volume, viu o baterista tocando. Isso era uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Então, ele estava ali fazendo uma coisa que ninguém tinha feito, obviamente, né? O Ringo tem uma técnica que é sensacional, que muitos bateristas tentam fazer. Hoje é muito comum de se fazer, mas na época você não ouve muito isso, que é o ring shot, que é o bater a caixa, quando você bate a caixa e o aro ao mesmo tempo. E dá um pá, junto com pá. Então, é um som diferente. Tem hora que ele usa até mais. Na música Help, por exemplo, ele usa muito o ring shot. Isso é um recurso para fazer a bateria soar mais alto, porque a captação é sempre muito ruim. Você tem um amplificador de guitarra, você tem os microfones para as vozes. Para a bateria, você tinha um microfone de bumbo e um microfonezinho em cima. Então, esse over, que a gente chamava, ele pegava os pratos, alguns tons, mas a caixa não aparecia muito. Então, ele começou a dar na cara da caixa, batendo no ar. É uma característica muito forte do Ringo. Aí uma dica para quem faz cover dos Beatles. Se você não toca ring shot, meu baterista, pode esquecer. Você tem que estar fazendo isso, porque isso é uma característica das músicas dos Beatles, né? Por causa do Ringo. Então, você está falando do Ed Sullivan, poxa, que sensacional, botar ele no praticável mais alto para ter uma... Porque ali a visão de todo mundo eram os quatro, né? Não eram três mais um, eram os quatro. Então, isso é sensacional, né? Sensacional. Ageu, para terminar, para caminhar aqui para o final da nossa prosa, seus destaques, como a gente prometeu no início desse papo, né? Seus destaques da discografia solo do Ringo. Tá. O Ringo, ele tem uma fase... Os dois primeiros discos dele são músicas não autorais, que é o Sentimental Journey, que é uma viagem sentimental, músicas que tinham a ver, né, com a vida dele. O Book of Blues, que tem a mesma coisa, mas são músicas country. O primeiro disco dele, onde ele toca músicas dele, é uma coisa mais autoral. E aí É o tem Ringo, a participação, né? É o Ringo, de 1973, que tem a participação dos outros três, né? Então, esse disco é antológico. É um dos melhores discos do Ringo. Para mim, não é ainda o melhor. Tem gente que considera o melhor disco do Ringo. Apesar do compacto e Don't Camisa, que fez um sucesso danado, o grande sucesso do Ringo, ele não está no disco, né? Ele saiu só em compacto. É o compacto da época. Assistiu muito disso, né? Lançar o compacto e não botar a música no disco. Mas tem Photograph, You're 16. Então o disco é muito legal. Em seguida, tem um outro disco muito bacana, que é o Good Night Vienna, que teve a produção também do John Lennon. Então, esses dois discos, eles, nos anos 70, para mim, são os melhores. O Rotogravure é um disco legal, tem umas 2, 3 músicas legais, mas não é do mesmo nível desses dois. Aí o Ringo entra num limbo que ele tinha a ver com a vida dele. Ele tava ali... louco, né? É. E ele tava louco, e bebendo pra caramba, e drogas, e saindo com Kit Moon, aquela confusão toda. Então, o Ringo the Fourth é um disco que tem um som que foi até a tendência para discoteca, mas não é um grande disco. O Bad Boy é um disco muito razoável. E aí ele começa a querer melhorar quando eles lançam o Stop and Smell the Roses, que tem para mim uma das grandes músicas do Ringo, que se chama Wreck My Brain, na verdade é a música do George. Então, esse é a música do George. E é uma música super legal também. E eu acho o disco bacana, um disco divertido. Um disco que tem a cara do Ringo. A capa é muito bacana e tal. Depois ele tropeça de novo com o Old Wave, que é um disco mais ou menos, que é tão ruim o disco, que saiu em poucos lugares, inclusive no Brasil. Mas não saiu lá fora, na Inglaterra, não saiu, acho que no Canadá, no Brasil, algumas outras coisas assim. Agora que foi relançado em vinil. O Ringo passa um tempão sem fazer nada. Aí ele vai se recuperar do alcoolismo, aquela coisa toda. Começa o All Star Band, né? E aí, na hora que ele começa a se reerguer, ele lança
o melhor disco da carreira dele para mim, que é o Time Takes Time. Tem uma música que se chama Weight of the World. Ouçam isso. Ouçam esse disco. De que ano é, Ageu? Olha, eu acho que é de 90, 91. 92. Né? Esse disco é de 92. Depois são os 3 discos, para mim, são o melhor período do Ringo. É esse disco, o Vertical Man e o Ringo-Rama, que tem participações do Paul e do George. Tem uma música do George que é maravilhosa, King of Broken Hearts. A música é maravilhosa, que o George canta e toca uns slides. É que eu tô te falando, são canções. Aí lá vem o Ringo entrando de novo, numa situação, lançou o Liverpool 8, o Why, não sei o que lá, de 2012. Postcards from Paradise, são discos que não tem muito significado. Aí ele lança o Choose Love, que tem inclusive a participação do Paul também, onde ele grava Grow Old With Me, que é uma música do John, daquelas músicas da fita, que saiu Now and Then, Freezer Bird, tinha o Grow Old With Me, faz uma versão com o Paul tocando baixo. É um disco legal, nada de fabuloso, mas é um disco legal. Aí ele lança os 4 EPs, que também são razoáveis e lançam no campo. Então eu acho que se por acaso vocês quiserem, poxa, eu tô a fim de ouvir o Ringo, quero fazer uma imersão no Ringo, então eu sugiro o Ringo, de 1973, talvez o Goodnight Vienna, o Time Takes Time, o Vertical Man e o Ringo-Rama. Eu acho que esses discos são... Tem um disco... Big Ups of Blue, não? Não acho que seja, assim, é um disco bacaninha, mas nada assim de... É legal, um disco de entretenimento, música dos outros e tal. Tem um disco dele que é muito engraçado, ele se chama I Wanna Be Santa Claus, que é um disco de músicas natalinas. Aí do outro lado é escrito, eu gosto. Santa Claus, I Wanna Be Ringo Starr. Né? Então, assim, ele é aquelas brincadeiras dele. É um disco de farra, né? De músicas de Natal. Então, agora, tem que escolher um disco, Ageu, para poder começar a curtir o Ringo. Time Takes Time, de 1992. Vocês vão se apaixonar. É bem cantado, bem tocado, músicas lindas. Tem uma banda que toca com ele, que é o pessoal do Jellyfish. Era uma banda promissora pra caramba, não sei o que foi feito desses caras, que fazia um som maravilhoso, lançaram uns 2 discos sensacionais. Um baterista que tocava em pé na frente. Olha só. Muito diferente. Um sonsaço, eles tocam nesse disco. Então, recomendo essa parada para todo mundo aí. Já vou ouvir nesse final de semana, Ageu. Não conheço esse disco. E você acha que tem alguma chance? Circulou até uma entrevista do Ringo, por ocasião do lançamento do Look Up, uma entrevista onde ele não disse que vem, né? Mas ele deixa meio que no ar assim, a possibilidade, né? Ele sabe que os brasileiros adoram os Beatles e sempre estão lá chamando ele para vir. Você acha que tem alguma chance da gente ver Ringo Starr aqui no Brasil em breve ou não? Eu acho que sim. Eu nunca perco esperança em relação a isso. Até porque eu acho que em condições físicas, o Paul está muito bem, né? O Paul está muito legal, mas o Ringo está muito bem. Eu lembrar que o Ringo é mais velho do que o Paul. Né? O Paul está fazendo esse ano 83. O Ringo faz 85. Então, e ele está muito bem com essa voz dele e tal. E com o All Star Band, esses caras ainda são workaholic também. Eles querem tocar que nem o Paul. Não vão fazer shows. Eles curtem, né? Eles curtem. Curtem, não vão fazer um show tipo Arena MRV, como veio o Paul, grandes teatros. Ele teve aqui no Chevrolet Hall. Aconteceu até um incidente, que alguém pediu lá, mandou para ele um disco para ele poder autografar, jogou no palco e acertou nele. Disco. Você estava lá no show? Estava. E eu vi, na hora que ele jogou, bateu nele, assim, olha, eu não quero saber disso não. Pegou e devolveu o disco assim, ficou... Tomara que ele não se lembre disso e não nos exclua né, da turnê dele. Me perdoe se alguém que está acompanhando o Boteco que fez isso, né, mas que realmente foi um negócio que, poxa, podia ter jogado mais próximo do pé dele, alguma coisa assim. Mas o show dele é muito bom. Né? A banda dele sempre tem uma grande novidade na banda dele. Eu gostaria de ver o Ringo ao vivo mais uma vez. Para você que nos assiste, obrigada também pela companhia. Deixa aqui seu comentário sobre essa conversa, inscreva-se no canal. Inscreva-se na minha newsletter também. O link está aqui embaixo. Fortaleça o jornalismo independente, jornalismo cultural independente, como a Ageu já cantou aí a pedra. Ringo, esperamos você. Peace and love.